O tema Igreja e Comunidade Terapêutica tem surgido na discussão assim, entre especialistas da psiquiatria, da psicologia e da teologia, pelo menos há uns 35 anos. A primeira vez que apareceu esse termo como pergunta foi o Dr. Daniel Schipani. Ele é um argentino que hoje dirige um seminário, parece menonita, nos Estados Unidos. Ele é psicólogo de formação, então ele produziu um texto, se não me engano, para a Fraternidade Teológica Latino-Americana, e onde ele começou a trabalhar essas questões, a igreja como comunidade terapêutica. E aí eu ainda era estudante de psicologia, né, e eu vi aquele texto, fiquei apaixonado, porque durante os tempos de faculdade, 5 anos, a gente bombardeado por conceitos, por teorias, e naquela época, numa visão inteiramente secular ou laica, nós estávamos no auge de um movimento chamado antipsiquiatria. Antipsiquiatria, Georges Lapassage, o Foucault, o famoso Foucault, e outros mais, estiveram conosco lá em Belo Horizonte, na Universidade Federal. Foi um agito geral. E 35 anos atrás, 33, era um tempo ainda de abertura política, a gente estava ainda em meia fechadura, meia abertura política. O sistema de hospitais psiquiátricos naquela época eram depósitos de loucos, depósitos de presos, né? Era o que o Foucault denominou uma instituição punitiva, uma instituição de controle, né? Tem até o livro Vigiar e Punir, onde o Foucault ele faz uma exumação da história da psiquiatria e dos hospícios e dos hospitais e das cadeias, relacionando assim, a política assim, de exclusão dos diferentes, dos sem razão, daqueles que ameaçam a normalidade social, né? Então era muito fácil, com a precariedade da medicina 100 anos atrás, 50 anos atrás, 200 anos atrás e remonta para trás, era muito difícil entender um sujeito que falava umas ideias estranhas, o chamado louco. As pessoas simplesmente prendiam essa pessoa em cadeias, ou trancavam numa casa, numa prisão. Lembro, mais para trás, Jesus teve um encontro com alguém assim, que era acorrentado, né? E que ninguém dava conta. Jesus foi libertar esse homem, né? A história do que fazer com o chamado louco, esse estrangeiro no meio de nós, essa pessoa que é do nosso grupo social, que é da nossa consanguinidade, concidadão, porém não tem a nossa linguagem, que não tem a nossa razão, que não há um trânsito, e ele tem uma outra linguagem, uma linguagem autóctone, uma linguagem cifrada, que nem ele próprio entende, a linguagem do sofrimento, a linguagem da perseguição, do abandono, do sem sentido. São pessoas muito sensíveis em geral, né? Mas que atrapalhavam o cotidiano de pai, mãe, de filho, das pessoas no comércio, porque se tornava improdutivo. Era literalmente um ET no meio da comunidade, o famoso louco. E nunca houve lugar digno para esse povo, nunca, né? Eram apedrejados e mortos sumariamente. Aliás, não apenas eles, o chamado louco, que remete à psiquiatria, psicanálise, psicologia e ao nosso tema, mas eu vou ampliar um pouco para o leque de tipos indesejados, tipos eternamente excluídos de todo o benefício social. Aí nós enquadramos muita gente ao longo da história. É importante relacionar o que acontecia séculos passados, milhares de anos atrás, em muitas culturas, e o moderno movimento mundial
de valorização da dignidade humana, tem a Carta dos Direitos Humanos, né? Nós temos hoje estatutos assumidos pela grande maioria dos países, coisas hoje inquestionáveis, né? Que a própria vitória do Barack Obama é um sinal interessante desse tipo, um coroamento na maior potência da Terra de uma conquista de poder por um homem de cor negra, coisa impensável 30 anos atrás, 40 anos atrás nos Estados Unidos. Por lei não podia, eles eram cidadãos de segunda classe, né? Então, em alguma sociedade o negro é excluído, em outras sociedades certos brancos são excluídos, em outros é o pobre, é o deficiente físico, é o surdo, é o chamado ani bíblico, aquele tipo que sofre uma rejeição social, né? O empobrecido, o adoecido. E nós tendo em nossa mente imagens bíblicas, Jesus andando nas ruas de Jerusalém, de Jericó, nas vielas, nas praças, o que ele observava de criança, até quando ele saía com os discípulos pelas aldeias, as notícias que ele escutava, né? Poxa, apedrejaram uma mulher lá, não sei aonde, aquela fulana que ela foi presa junto com outro homem, né? Em adultério, né? De pequeno ele deve ter ouvido histórias desse tipo. Ele sabia dos leprosos que eram colocados fora da cidade. Olha, não passa ali não, que perigoso, contagia um pessoal, assim, que alguns até diziam são um possesso de demônios. Ele ouvia essas histórias que eram fatos comuns corriqueiros na sociedade oriental e, por extensão, em todo o mundo. O Dr. Otto Marques foi um consultor da Organização Mundial de Saúde. Eu conheci quando a gente participava de uma entidade chamada Sorri Brasil. A Sorri Brasil é uma entidade que foi irmã da American Leprosy Mission, uma sociedade para ancenianos, tá? Uma missão evangélica que ainda é atuante no Brasil, que visa primariamente detectar e apoiar ancenianos, né? E hoje contribui com políticas públicas, governo e tal. Eu conheci o Dr. Otto no conselho de administração dessa entidade. Ele é autor de um calhamaço, um livro que chama Uma Epopeia Ignorada. Aí ele remonta a história da humanidade, vai para os chineses, para os hindus, babilônicos, para o Egito, para a Grécia dos tempos dos grandes filósofos, vai para Roma, chega para a Idade Média, como que as várias religiões, e aí incluindo a igreja cristã, e as várias sociedades trataram o que nascia com deficiência, aquele que nascia faltando pedaço, o cego, todo tipo de deficiência, física, mental, o pessoal falava que era alguma coisa estranha, de natureza espiritual, tudo. É uma história de tragédia, é um banho de sangue que já teve na humanidade. Milhões, centenas de milhões de pessoas, crianças, velhos, adultos, mortos, por causa de uma concepção que sempre predominou na maioria dos povos, né? Uma concepção eugênica, seletiva, normativa, onde só os aptos para a guerra ou para o trabalho, para a produção, é que tem que permanecer, né? Aí nós entramos num conceito que eu vou relacionar aqui, de darwinismo social, que lembra o nome do Charles Darwin, né? Seleção das espécies. O que esse Dr. Otto relaciona assim, nós continuamos vendo, ouvindo, sabendo diariamente pela televisão, nos chegam relatos de um lugar, de outro, no Brasil inclusive, e em vários cantos do mundo, de atrocidades contra crianças, contra bebês,
atrocidades assim, de infanticídio mesmo, tá? Em tribos indígenas brasileiras e outras partes do mundo. Em outras épocas, era muito comum o sacrifício humano, em geral de crianças e de virgens, meninos e meninas, e o sacrifício dos aleijados, com rituais assim, macabros, com requintes de crueldade, lançado a fornos, despencado, lançado de altas montanhas, lançado às feras, enterrados vivos. Até hoje, no Brasil, se enterra a criança que nasce com lábio leporino. Crianças, no nossas tribos Suruahá e outros grupos que eu pude ter um contato direto, que nascem com deformações físicas e que dentro do ambiente dessa cultura, no entendimento ou na representação religiosa predominante ali, ou por decisão do cacique ou de quem quiser, aquela criança, ela tem que morrer. A própria mãe tem que matar, ou o pai, sabe? E há um debate intenso hoje sobre isso, e a gente pode depois discutir essas questões após a minha fala, né? Eu quero provocar. Eu estou no centro dessa discussão. Eu fiz um laudo técnico de famílias indígenas, de crianças que foram desenterradas vivas e outras pessoas adotaram, e que isso provocou uma reação irada de burocratas da FUNAI, do FUNAI e da FUNASA, né, dizendo que é interferência na cultura. Aí vem a discussão, o que é mais importante, cultura ou vida? Né? E em nome da cultura tem pai, aí em certas regiões do Brasil fala, quem cria come. Tem pai que se acha no direito de usufruir das filhas. Cultura. Então, a cultura é sacrossanta? Qual cultura é sacrossanta? Né? Para o índio vale o infanticídio, para nós não vale o incesto. Então, nós vemos assim, que o nosso comportamento frente ao outro depende de ideias que nos dirigem, ideias que nos possuem, da nossa cosmovisão, depende assim, do que orienta o meu pensamento, a minha crença, tal. Então, só para fechar esse pano de fundo da história, que numa culta Grécia, nós temos resposta do Platão a um pai que comenta que seu filho nasceu com defeito e tudo, e esse homem, pelo costume grego, poderia se desfazer desse filho, matar, e não seria crime, e o Platão consente com isso. Tá? Nós temos assim também, assim, do mesmo modo que mulheres não recebiam nome, só mulheres da nobreza, crianças poderiam ser, no direito romano, né, em Roma tinha a praça chamada Lactário, onde os pais podiam comerciar, vender as crianças. Quantos meninos e meninas são vendidos hoje em várias partes do mundo para o tráfico, para a prostituição, pelos próprios pais às vezes, né? Isso mostra um quadro de horror que vitima os mais frágeis da sociedade, os enfermos, os deficientes, os incapacitados, aqueles que, dentro do processo de seleção natural, que nós vamos ver que não é tão natural assim, eu vou contar depois uma parábola muito esclarecedora disso aí, do elefante branco. Né? Dentro desse jogo social competitivo, que nós vemos tanto texto, tanto escrito, na nossa linguagem corrente comercial, na universidade, a disputa de currículos, posições, o vestibular, o afunilamento, a competição na empresa, essas revistas de negócio, tipo CSA, Exame e outras voltadas para o mundo dos negócios, elas sempre instilando nas pessoas essa máxima de ser competente, tocar piano, ser bom no futebol, doutorado, ser dona de casa, filhos, trabalho, uma super eficiência, porque se você não tem tantas qualidades e tantas competências, o mercado te deixa, ele vai pegar alguém
que tem várias competências e por um preço menor. O espectro do desemprego, né, tudo isso mostra no campo econômico o acirramento de contradições tremendas, que quebra com a solidariedade, coloca todo mundo como inimigo um do outro, né, o famoso lobo, o homem, lobo do outro, homo lupus, o termo latinês é homini, lupus homini, né? O homem como o lobo do homem, como o predador, né? Essa é a história natural da humanidade. Darwin, na seleção das espécies, mostrando a sobrevivência do mais apto, ou seja, a lei do mais forte. Basta nós lermos qualquer texto de história e biologia, ou assistir um filme, como é que é o reino animal, nos peixes, as aves, em todo o reino animal, a razão de ser de um animal é sobreviver, de comer, ou ser comido, se defender. Né? O tempo todo há uma paranoia no reino animal, contínua. E nós, humanos, temos uma rica animalidade presente. Todos nós somos, de alguma forma, répteis, devoradores. Todos nós somos predadores e podemos ser também predados por outro. O jogo social é terrível. A vida corrente não é justa, né? Nós temos aí que correlacionar essas coisas para entender assim, o quadro atual de adoecimento psíquico e espiritual e o lugar da igreja. Como que a igreja poderá vir a ser uma comunidade terapêutica? Então, eu ainda tenho que explorar esses nossos antecedentes, ou esse background, ou seja, que nós somos seres biológicos, que temos um contínuo com os animais, nós somos seres naturalmente culturais, simbólicos, nós somos afetados por relações sociais, simbólicas, culturais, por trocas, por condicionamentos, por valores, né, que vêm através de ritos, religiões, músicas, educação, família, tudo aí, ou seja, há uma corrente de transmissão cultural, de socialização, que é o campo da sociologia, da pedagogia, né, que explora isso, explica muito bem isso, a antropologia, que o humano, ele tem sempre a marca do humano. E aí é importante ver que humano, que qualidade humana nós temos, que moldes, que matrizes nos moldaram, né? Qual foi minha matriz formadora? Então, o darwinismo social explica o seguinte, que nós estamos num campo aí de jogo cego, sem muitas regras, a não ser o mais forte, o mais competente. Com o tempo, né, isso aí põe milênios e milênios no interior de cada grupo humano, esse processo acontecendo, e entre um grupo e outro grupo, brigando por demarcação de território, identidade, assim como cada criança, cada um de nós, desde que nascemos, nós lutamos para ganhar nosso espaço, a nossa identidade, nosso lugar. Cada sociedade, cada grupo tenta se viabilizar também, defendendo seus rios, suas fontes de água, de terra, de alimento, de trabalho, né? E o que a história nos mostra, nos movimentos migratórios e a dispersão da raça humana, é que é uma história de violência. Nenhum grupo deu boas-vindas a um outro, e centenas de pessoas aparecendo, ou famílias, nunca houve acolhimento tranquilo. Oh, que bom que está vindo um outro grupo para aqui. Sempre foi recebido a bala, ou a flecha, ou a fogo, né? Como os animais, se um invade o território do outro, ele é expulso. Há uma guerra, é de vida e morte. Não há espaço para todo mundo. Haveria, né? Mas, na verdade, nós temos esta dinâmica de predador, uma dinâmica egoísta, né?
se formos colocados de um ponto de vista assim, moral, né? E aí nós vamos relacionar com outro texto de um autor famoso até hoje, que é um militante do ateísmo, um grande geneticista, que é Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado O Gene Egoísta, para que ele mostre que na intimidade da nossa matéria, no nosso DNA, no nosso mais íntimo ponto, nós funcionamos, né? Os nossos genes, eles se organizam, o objetivo deles é se auto-perpetuar, eles se relacionam com outro grupo de genes, brigam entre eles, assim, cada um quer passar suas características, tá? E nós inteiramente somos moldados dessa forma, vamos dizer, egocêntrica. A psicologia vai estudar um pouco isso, mostrando essa força organizadora, né? Que nós nascemos como se fôssemos Deus, tudo tem que estar a meu serviço. Agora, no embate entre a minha vida e a do outro, entre algumas crianças, uma pega uma coisa, uma bola, um pedaço de queijo, ou um brinquedo, o outro fala, não é meu, e tira, instintivamente, nós queremos nos apossar das coisas e o outro também. Nós vamos brigar por comida, pelo carinho do pai, da mãe, nós vamos brigar pelo sexo, eu quero para mim, eu quero ser o dono de tudo, né? Só que o outro também quer, e desse entrechoque de vontades é que há uma barreira e há uma frustração e eu tenho que negociar com o outro. Desse entrechoque é que vai nascer o próprio eu, a identidade, o meu senso de pessoa, que o meu narcisismo primário é esvaziado, o meu senso de onipotência inconsciente sofre nesses embates, eu vou percebendo a falta, vai nascendo em mim o desejo, eu vejo as minhas limitações e eu sou obrigado a esperar pelo outro, e assim que se criam os laços sociais, na família e fora, né? Agora, esses laços sociais acontecem no meio de muita angústia, não é uma resolução fácil. Isso que os cientistas políticos captaram, né? Quando o nascimento do Estado moderno, a concepção do direito positivo, de organização do Estado, as funções de governar e a busca de paz social, tem a ver com essa descoberta de que no natural, no estado natural, o que existe é uma belicosidade, uma disputa cega do poder, né? Então, o contrato social surge, não que as pessoas fazem uma assembleia, discutem, mas pelo entrechoque de forças, com o tempo foi se organizando caminhos, processos, modos de convivência, de divisão de trabalho, construção de família, noções assim de que cada família tem um lugar para ficar, não pode outro atacar e tal, né? O contrato social, nascem as leis, esse acordo. Agora, o Freud vem e diz o seguinte, que a convivência social acontece às custas da nossa satisfação narcísica, ou de nossa satisfação libidinal, instintiva. Nós sacrificamos a satisfação de instintos para poder conviver com o outro. Eu tenho que esperar pelo outro, eu não posso mandar em todo mundo, enfim. Só quando há um autoesvaziamento disso, quando eu aprendo isso, é que eu vou dar conta do outro, eu vou integrar o outro na minha vida, né? Contudo, eu sempre vou caminhar com um certo desconforto. Um grande livro do Freud a esse respeito é o mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura. Existir em sociedade significa que cada um de nós sacrifica parte de sua satisfação a favor de um todo, da possibilidade da convivência. Porque eu preciso do outro, eu moro numa casa que alguém construiu, eu recebi ensinamentos de outros, alguém fez o carro, é aquela coisa, a gente descobre essa organicidade do social, que nós não existimos a parte do social, né?
Nós não viemos por criação própria. Precisamos de um pai, de uma mãe, e pessoas que nos cuidaram durante tanto tempo e que nos instruíram. Ou seja, nós somos colocados na sociedade, absorvemos uma literatura, uma língua, as ferramentas linguísticas e simbólicas que nos dão um senso de pertencimento a um grupo e condição de sobrevivência, né? Então somos, assim, naturalmente e culturalmente e forçosamente seres sociais, pagando um preço pelo desconforto. E isso explica porque sempre, a despeito de tantas leis, tanta instrução, de tanto conhecimento já acumulado, nós continuamos reinventando o mal, nós continuamos reinventando o mal-estar e sempre surgem novidades nesse campo, né? Então, eu termino aqui uma primeira parte, uma introdução, que eu tentei colocar para quem chegou por último, é o seguinte, que nós herdamos um material genético que nos relaciona com o reino animal, com suas pulsões inconscientes, e que não tem juízo nem nunca terá, e que nos faz predadores uns dos outros e um tanto paranoicos. Que não é natural a solidariedade. A solidariedade, a alteridade é uma conquista do espírito, parida no meio do sofrimento, que a gente apanha para isso. Nós somos educados a entrar numa forma, não, espere, agora é a sua vez. Nós somos, então, socializados por pai, por mãe, por igreja, por escola, por todo o grupo, né? Eu falei aqui também de elementos históricos de disfunção social por aí, a negação do direito de humanidade para certas pessoas com deficiência física, isso era muito patente, visível, e em sociedades mais organizadas, onde todo mundo tinha o mesmo padrão social e econômico, né, que era tudo de touros praticamente. Sempre, embora os líderes, os pajés, os chefes sempre tiveram as melhores mulheres, os melhores meninos à disposição, as melhores comidas, né? Porém, em sociedades mais complexas como a nossa, nós somos modelados assim, por N forças concorrentes, temos uma certa tintura de civilização que segura um pouco as nossas pulsões agressivas e violentas. Tá. Agora eu vou relacionar um outro campo, a igreja e comunidade terapêutica. Eu não queria ficar só no campo da saúde, no sentido de a saúde no conceito médico, né? Eu queria trazer trazer elementos aqui com relação a qualidade de vida como um todo, né? A saúde como um conceito, eu não gosto dessa palavra holístico, mas de um todo. A saúde não é apenas uma questão corpórea, mas passa por relacionamentos afetivos, a qualidade afetiva, social, a qualidade simbólica da existência. Mas vamos falar então agora sobre a questão da enfermidade e da saúde, e a igreja na promoção da saúde. Uma coisa que nos chama a atenção é a riqueza da antropologia bíblica, que postula, que coloca algo que é comprovado no dia a dia, né? Essa poesia bíblica que nos trouxe no Gênesis o relato do ato criativo de Deus, o ser humano, a humanidade projetada, uma projeção do ser de Deus, o desejo de Deus nos fecundou. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus a partir do desejo dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse é o primeiro ponto que confere uma tremenda dignidade. A fonte da dignidade humana é isso, que nós somos paridos do desejo de Deus. Agora, o texto fala que pegou do pó da terra. Pegou da ádama, da terra vermelha, do humus, né? E moldou o ser humano. Nós temos essa marca da terreneidade, juntamente com os animais. Nós temos uma semelhança com o pó das estrelas. O Carl Sagan fala disso, né? A construção do universo, os átomos que estão aí, correm em nós.
essa questão da terrenidade. E mostra a nossa solidariedade orgânica, constitutiva, primitiva, com a natureza, né, com a physis. Há uma dimensão física que nos torna solidários com a planta, com a formiga, com tudo mais, né? Tem a ver, então, com a questão hoje da degradação ambiental, o risco da destruição da terra, porque fala que nós já estamos consumindo 30% do que a terra produz, muito além da capacidade de repor, né? É o pecado da humanidade contra a própria mátria, contra a terra, contra a sua pátria, né? Contra a nossa base material, né? Há uma alienação que tem acompanhado o ser humano o tempo todo. A gente serra o galho da árvore onde está sentado, nós estamos destruindo as coisas. Então isso é uma espécie de... Esse geocídio, a morte da terra, é também um suicídio da espécie, né? Bem, lá fala que esse pó voltaria ao pó, ou seja, nós estamos programados a um tempo de existência. A palavra corpo, que nós recebemos um corpo, corpo no latim, corpus é cadáver. Isso é interessante porque nós somos cadáveres vivos, todos nós. Nós somos cadáveres vivificados pelo Ruá, manifesto, o sopro de Deus, né? E aí que tem uma relação muito interessante que fala de uma transcendência, né? uma transcendência que nos foi infundida. Deus transpirou, Deus expirou e nós inspiramos. Ele nos concedeu, então, esse espírito vivente, a vida do espírito, da cultura, essa capacidade de autodeterminação, de pensar, de desejar, de nos projetar também no mundo. Nós somos seres de desejos, além de necessidades. Os animais têm necessidades. Nós humanos, além de necessidades de automanutenção e proteção biológica, e de reprodução, fome, de ciclo biológico, nós somos seres desejantes, porque nós somos capazes de desejar muitas coisas que nem são necessidade, não é verdade? E é evidente que poderíamos ter desejos lindos, fantásticos, mas geralmente a perversão acontece nessa área também, e a propaganda, os marqueteiros sabem criar tantas necessidades, entre aspas, tantos desejos vãos, que gera um grande problema de saúde pública hoje, né, das compulsões, toda a ordem de compulsão de compra, consumismo, essa bolha que nós estamos, essa crise, esse crack que nós estamos aqui hoje vivendo no mundo financeiro, se parece com o crack da cocaína. Esse efeito perverso, essa quebra que fala é a crise do consumismo, é a crise do bulímico e anoréxico. Nós podemos relacionar, assim, essa insatisfação contínua que nos leva a buscar alguma coisa para nos preencher e continuamos insaciáveis. Compre. Consuma. Hoje o homem sábio se tornou o homo consumens, o homem do consumo, né? E aí nós somos consumidos por uma lógica de mercado doida, esquizofrênica, nesse capitalismo global, né? Que nós só adquirimos identidade na medida que nós consumimos um tênis de marca, uma roupa de grife, um carro igual ao do artista. Nós não precisamos de qualquer coisa, nós queremos algo assim que tenha um valor midiático, um valor para o outro. Então, muitas pessoas hoje padecem cronicamente de um vazio de identidade que tenta preencher através do consumo. E aí come, engorda, vomita, faz compras em 40 meses nas Casas Bahia e outras coisas mais. As pessoas se enlouquecem, ninguém sabe esperar, ninguém aguenta uma frustração. Não é só adolescente, criança,
Os adultos é que estão sendo modelos de consumismo desenfreado. Eu não sei quantas vezes você já trocou seu celular de uns 2 anos para cá, se você é consumista. Tá? Essa necessidade nossa de trocar. Por que o sapato não pode durar 10, 15 anos? Minha esposa esse dia estava usando uma bota lá que tem 25 anos com a bota e usa sempre. Não é? Que ela tem uns 4 pares de sapatos só, eu tenho uns 3, é para durar. Né? As roupas podem durar e nós vamos ter que fazer essa opção hoje na marra, porque a terra não aguenta mais tanta reposição, tanta substituição. Mas relacionando esse paroxismo aí essa loucura que está na economia, isso é um alerta até saudável, que é hora da gente voltar para um estilo de vida realmente saudável, né? De necessitar menos, a liberdade de não ter que comprar, de não precisar de tantas coisas. Quanta gente faz dívida contando com o ovo dentro da galinha? Ele começa a ganhar um salário, faz um empréstimo, compra uma casa com 3 suítes, em vez de ficar só com um banheiro, mais faz uma coisa modesta. Não, as pessoas acreditam no progresso indefinido, no salário que nunca vai perder, e a crise vem, né? Quem sabe agora, nós vamos, com essa sacudida, nós vamos rever prioridades. Eu me preocupo muito com o Lula, querendo manter a máquina funcionando. Não desista do seu sonho, compre, vai. Isso é loucura que o Lula está fazendo. Sabe? Todo mundo tem que pisar o pé no freio, sim. Nós temos que aprender o que comprar, o que não comprar. Porque aquela parábola do louco que acumulava as coisas, cresce, troca, investe, esse homem de sucesso aí do mercado, louco. Para que será tudo isso? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma, psique. Esse é o fundamento. Nós precisamos reencontrar a nossa alma. A grande necessidade do homem contemporâneo é que nós perdemos a alma. Muitos da ciência perdeu a alma. Nós tratamos hoje de organismos. Muito da relação médico-paciente, das relações das empresas, é tudo altamente impessoal. Nós estamos no mundo da impessoa, né, e caminhando para o pós-humano. Né? E é preciso redescobrir que somos gente, que temos alma, sentimento. A palavra alma, psique, em grego, ela também é a palavra, quando vem uma borboleta, é borboleta, aquela coisa leve, bonita, que o vento sopra. A nossa alma tem que caminhar sobre o vento, sobre o pneuma, sobre o Espírito. O Espírito tem que mover nossa alma. O Espírito de Deus, aquele sopro fundante, tem que continuar soprando e movimentando a alma, a borboleta, a psique. O sopro de Deus é que pode dar vida para a nossa alma. Essa é a essência, eu vejo assim, da mensagem bíblica, né? Que Deus quer continuar soprando o seu Espírito para ordenar o nosso caos pessoal. Aí eu volto para o Gênesis de novo, naquele processo gestacional dos céus e da terra. Nós estamos aí pegando outras cosmogonias, ou outras histórias que explicam a formação do mundo. Nós temos um caos primordial, um caldo, um magma, a terra sem forma e vazia, e Deus organiza o caos com o Logos, com a sua palavra, o caos da informidade, da deformidade, mas também o caos da potencialidade. Imagine o caótico é uma coisa assim, aparentemente bagunçada, mas tem tudo ali, só que as coisas estão desorganizadas, mas é um quadro de desolação, como lá no vale, em Jeremias, o vale dos ossos secos, a coisa ressequida e morta. O Espírito de Deus sopra e os ossos começam a ganhar vida, uma humanidade de vida. Mas lá no Gênesis nós temos o Espírito de Deus pairando sobre o abismo, sobre o caos, sobre as águas. Esse é um simbolismo assim, do virtual, daquele que é indomável. O Espírito de Deus doma as águas, doma as forças tectônicas, ele é Senhor. Assim que Yahvé se apresenta
ao longo dos textos bíblicos, ele mostrando seu senhorio, seu domínio sobre todas as fontes de vida, todas as potências, e o Logos, o Verbo eterno, nada do que foi feito se fez sem ele. Lá em João, a palavra de Deus organiza o caos e cria o cosmos, um mundo organizado, os céus e a terra. Aí organiza a luz, a água, separa aqui aquela descrição assim, que vai mostrando a organização da nossa terra e dos mundos aí. Hoje a gente sabe que a montanha está ali, o mar vai até ali, volta, os animais assim, a sucessão da vida. De uma forma poética, genial, os autores bíblicos, melhor que qualquer descrição científica, eles, com algumas poucas pinceladas, nos mostraram a gênese dos céus e da terra, de tudo que existe, saído do desejo de Deus, o Criador, da determinação dele, e como que esse Deus preside tudo, e esse Deus está envolvido, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão envolvidos na sustentação e na defesa daquilo que ele criou, especialmente nós, os humanos. E temos, por exemplo, no Salmo 148, Salmo 150, uma sinfonia cósmica. Nós vemos o chamamento para que todos os seres cultuem e louvem a Deus, celebrem o seu nome. Nós temos a saraiva e o vento, a criança, o velho, o boi, o príncipe, o pobre, homens e mulheres, plantas e animais, querubins e anjos. Ou seja, toda a ordem de seres louvando ao Senhor, né? Nisso, nós temos uma ideia genial de um personagem, um santo que os protestantes deviam, pelo menos nesse caso, abrir uma concessão e falar, não, ele é santo mesmo, olha o Francisco, São Francisco de Assis. É admirável a figura do Francisco de Assis, um homem santo, em todos os sentidos. Ele captou essa questão da relação da vida humana com os animais. O Francisco de Assis captou, pela intuição dele, a vivência dele com Deus, ele era uma pessoa extremamente sensível. Na sua época, ele era príncipe, um homem, quase que um príncipe, rico, tudo. Ele percebeu a situação dos operários, os empregados do seu pai, de outros. Ele saiu daquele gueto protegido e começou a ir para a periferia de Assis, né? E ele se comoveu e se moveu em direção aos doentes, aos pobres, aos defeituosos, aqueles excluídos, e no final, até a roupa que ele usava, ele tirou, saiu nu e foi morar junto com todo. Qualquer manual de psiquiatria vai classificar o Francisco de Assis como louco, de pedra, esquizofrênico, bravo, sabe? Isso já foi testado uma vez, descrevendo o personagem sem falar o nome, certos comportamentos, adaptaram um pouco e distribuíram num grupo de psiquiatras para avaliação diagnóstica, assim, o mais brando, assim, aquela louca de pedra. Depois que foi revelado que é São Francisco de Assis, talvez um dos personagens mais saudáveis que nós tivemos. Tá? É um tipo de homem que é muito semelhante a Jesus Cristo. Um outro que também a tradição trata como louco e que foi pedrado, apedrejado muitas vezes. Ele não era louco de pedra, mas pessoas o apedrejaram. É o Van Gogh. Depois vou ler algo do Van Gogh para vocês aqui, maravilhoso. São personagens que resgatam o que há mais de santo, profundo, justo que nós temos na humanidade depois de Cristo, sabe? Mas a sociedade tão doente exclui esses que são verdadeiramente os iluminados e os santos, né? Bem, eu acho que eu me perdi um pouco aqui, mas eu quero dar seguimento. Eu falei do Francisco de Assis, né? Eu estava falando dele, me ajuda a lembrar, o que eu estava falando do Francisco? Sim, ele captou essa unidade da humanidade com a criação, e ele cuidou dos animais, fez aquele famoso cântico, né? Da paz, e, enfim,
Isso que na Bíblia aponta para a redenção cósmica de Cristo, a dimensão cósmica que a salvação de Cristo. Né? Nele vão convergir os céus e terra, todas as coisas. Os escritos paulinos falam disso, né? E os salmos, e nós temos desfecho disso no Apocalipse. Toda uma humanidade, toda uma escatologia centrada em Cristo, né? Então, a formiga será salva, o cavalo, a borboleta, as plantas, a ecologia, né? Tem a ver com essa dimensão de Cristo que veio resgatar toda a terra, toda a humanidade, toda a vida, toda espécie de vida que celebra a Deus nesses salmos, né? É interessante, é claro que é uma linguagem antropomórfica, a planta batendo palma para Deus e tudo, mas, gente, é fantástico ver isso. Nós somos colocados no mesmo plano, ou seja, a humanidade, os animais, as plantas, os seres celestiais, o cosmos inteiro na unidade, diante do trono, diante de Deus. É uma sinfonia cósmica, para lá que Deus nos chama. Isso que tem que nos trazer alento. Isso é parte dos elementos utópicos do Evangelho que geram saúde, que nos dão um farol na escuridão, um lugar que aponta caminho para cá. Nós podemos ter um direcionamento no meio de tantas hipóteses, no meio de tantas alternativas que não levam a nada aqui hoje, no meio de tanto desconhecimento, nós temos, através da palavra de Deus, indicação de onde encontrar luz e para onde nós não concluiremos nossa vida aqui, iniciando uma verdadeira vida, né? A vida eterna. Eu gostaria, assim, eu não sei que tempo que tem para esse intervalo do rapaz aí, mas eu vou seguindo. Se alguém tem alguma questão, anote ou até pergunte e a gente segue. Mas eu quero dizer algumas outras coisas aqui. Igreja, comunidade terapêutica. Agora vamos trazer dessas coisas mais místicas ou transcendentais ou ecológicas para o nosso chão humano. O fato é que nós trilhamos nosso caminho aqui em meio aos outros, né? E desde que nascemos, nós temos um horizonte de vida, quem sabe 90 anos. Eu vou ver daqui de Vitória, eu vou para Belo Horizonte, está com minha mãe velhinha, que sobreviveu a um acidente vascular, estado de coma, saiu, está lá com 89 anos e a gente está se preparando para a partida dela, mas talvez a gente vá até antes, né? Ela já teve para morrer várias vezes, está viva, tem uma viva esperança também, mas de repente ela nem ficou sabendo, mas um neto dela, 16 anos, morreu, né? Quando você vê a curva de morte, a presença da morte na humanidade, morre mais gente no ventre do que fora do ventre. Morre mais pessoas nos primeiros 2 anos do que aos 80 anos. Então não é o velho que morre, é o novo que está mais sujeito à morte. No Brasil, até por questões perversas, sociais, econômicas, políticas e espirituais, morre muitos jovens, 15, 12 a 20 anos, nas favelas, nos combates de droga, nos nossos morros e vilas, no tráfico, um morticínio de uma geração. Tremendo, tremendo, tremendo. Então, ter 20 anos no Brasil é uma idade de risco comparada a quem tem 40, 60 anos. Então, não há lógica na curva da morte. Mas, dentro do ciclo vital, se der tudo certinho, nós podemos então viver uns tantos anos, mas não vamos ultrapassar 120, a não ser um outro mineiro lá e tal que chega, mas os utopistas aí estão apontando que é possível estender a vida por muito tempo, por 150, 180 anos, porque estão construindo umas engenhocas muito interessantes, né? Estou vendo o rapaz ali com óculos, eu uso óculos com a letra, tem gente que talvez tem coração transplantado, tem gente que tem a platina na perna,
Já temos tecnologias sofisticadíssimas, e tem coisas assim maravilhosas, espantosas nos laboratórios, já sendo testados, e a gente vê em ficção também, mas nós estamos próximos de encontrar pessoas com 80% dela com material não biológico, né? Coração artificial, de plástico, pulmão, um respirócito diferente que permite você sobreviver 30 horas até sem respirar, se for o caso, entende? Hoje, 4 minutos você apaga se tirar a sua respiração. A proposta de mudar todo o sistema gastrointestinal, que diz que isso é uma máquina ineficiente, já tem modelos aí mais eficazes, né? Com a nanotecnologia e tal, impressionante. Está sendo moldado um novo humano. Quantas pessoas já nascem hoje sem a relação sexual? Né? Banco de inseminação artificial, lésbica, tendo filho, e hipótese já que homens também poderão abrigar filhos e pronto. Né? O direito vai mudar em função disso, que nós estamos convivendo com novos humanos, como nós temos uma pessoa que está cantando um coral lá, uma bela senhora e tudo, o pessoal não sabe que aquela bela senhora que chegou na igreja recentemente há uns 4 anos, há 10 anos atrás ela era um homem, mas fez cirurgia de mudança cirúrgica do sexo, tá? Era um transexual, tudo. Nós convivemos hoje com situações impensáveis nos tempos bíblicos, ou 30, 40 anos atrás, né? E nós vemos aquela experiência de um camundongo com orelha humana, estão fazendo-se misturas de espécies, coisas abomináveis, que a Bíblia preserva a qualidade dos animais e sementes, nem semente se deve misturar, semente, sêmen, esperma, não pode haver uma coisa assim, que transfira a barreira de gênero, de raça, de espécie. O pessoal está forçando a barra nesse sentido, são questões éticas complicadas, né? Mas eu estou dizendo assim que há uma expectativa em certos meios científicos de prolongar indefinidamente a vida, o que pode ser muito tedioso, né? Porque a questão não é de longa vida, mas sim que espécie de vida nós vamos viver, o que eu vou fazer com tanto tempo para viver? As pessoas não estão aguentando de tanta depressão, como se consome aí o Prozac, os medicamentos assim, antidepressivos, ir para ansiedade, para pânico, né? Se você falar para a pessoa, você vai viver mais 30 anos, é uma punição para ela, né? Então, mas nós temos nesse campo de prolongamento da vida, uma atitude, tanto certas ficções ou certas ideologias médicas se comportam como certos pentecostais sobrenaturalistas. Interessante, os pentecostais, desculpa a generalização aqui, mas pelo menos alguns pentecostais que eu já convivi, o sujeito tem 85 anos, é cardíaco, sofre um acidente, vai com UTI, o pessoal põe jejum e oração na igreja para o cara ser curado e viver. E há uma dificuldade de aceitar o sofrimento, de aceitar a morte, sabe? Eu acho que força-se a barra demais. Qualquer notícia de alguém enfermo é motivo de jejuar e orar para curar, sem saber se é uma coisa boa a cura. A enfermidade em si não é necessariamente uma coisa má, é um elemento adaptativo, né? E do ponto de vista psíquico e espiritual, a enfermidade e a quebra financeira pode ser uma ótima medicação, uma ótima terapêutica para o sujeito ganhar a vida eterna, porque ele pode ser curado da alienação, do estilo de vida consumista, insensível, predador dele. Está vivendo vazio, acumulando, aí vem alguém mais esperto, rouba dele, passa a mão na perto, o cara se vê com dívida e começa taquicardia, mas quem sabe aí ele troca aquela vida doida de executivo, de sucesso, de pastor de sucesso, de sei o que de sucesso, e põe o pé no chão, vai viver com modéstia, com simplicidade, sabe, sem arrogância, sabendo eu sou pó mesmo, tá? Vai dar tempo para o filho, para a esposa, para si mesmo, vai deleitar com a vida em vez de querer só acumular. Um processo assim de acumular, se encher e nunca defecar, né? É mais ou menos similar
quando você, a psicanálise vê a relação entre a acumulação de dinheiro, de riqueza e merda. É muito semelhante. Quem acumula muito está acumulando merda para si, né? Isso precisa ser dito por aí. Muita gente está querendo acumular merda. No sentido psíquico é a mesma coisa, né? É não saber entregar. Acumula aquilo que vai apodrecer. Jesus falou disso também. Você acumula, a traça e o ferrugem corrói. O esforço de acumular é estúpido, termina em fracasso. Jesus sempre fala: socialize, reparta, compartilhe. O Evangelho nos chama à cura da alienação material, da alienação social, nos propõe uma outra forma de organizar a vida e as relações sociais e econômicas. O Evangelho nos cura daquele sentido pagão, mundano, de trabalho como castigo, como tripalho, como instrumento de tortura, e propõe o trabalho como liturgia, algo como para o Senhor. Fazer todas as coisas como para o Senhor é muito diferente, né? Então, nós temos que buscar significados curativos para a nossa organização de tempo, nosso sentido de trabalho, nossos relacionamentos aí. Então, nós estamos organizados em sociedade, dependemos uns do outro, nós também estamos programados para morrer depois de um certo tempo, apesar dos esforços dos pentecostais, né? E também dos médicos que estão sempre tentando ressuscitar o morto e prolongando o sofrimento das pessoas. E aqui vale pensar o seguinte, que nós precisamos aprender a conviver com a morte, aceitar, ajudar pessoas a morrer, não é promover eutanásia, a aceitação da nossa mortalidade, abrir essa discussão, visitar o local onde seremos enterrados, levar os filhos, assim como a gente ajuda as pessoas a nascer na gravidez, prepara enxoval e olha, a pessoa quando nasce já foi esperada por tantas pessoas, né? E acolhida e tal, nós também temos que ajudar pessoas que estão em situação terminal ou que estão diante de um acidente, uma situação que pode levar a óbito, e preparar as pessoas à volta para um possível desenlace, um desfecho, sem que isso signifique que Deus abandonou ou que minha oração não foi respondida, mas assim, de fato, nosso corpo é perecível, nosso corpo é cadáver, é sorte, é graça que estamos respirando, vivos, sonhando, amando e desejando as coisas. Então, com isso a gente aceita a vida como uma coisa gratuita, especial, um milagre. A vida sempre é um milagre, a sua existência. Que o nosso natural, a nossa vocação, o nosso horizonte é a morte, né? Então a gente tem que se reconciliar com essa morte, ainda mais porque nós não somos apenas seres para a morte, como alguns existencialistas colocam, mas nós somos seres para a ressurreição, porque o nosso Criador, em Cristo Jesus, também veio e conheceu o sofrimento, a finitude, ele se esvaziou da onipotência, dos privilégios de ser Deus, dos poderes, e se desinstalou, se instalando numa estrebaria, nascendo em condições comuns a muitos camponeses, a muitas pessoas simples, igual as nossas índias, a uma operária, foi amamentado, teve gases, cresceu, brincou de bola, e estudou, e aprendeu um ofício, trabalhou, teve necessidades, precisou de ajuda de amigos, teve angústias, teve alegrias, teve raivas. Esse é Jesus, que ao abrir seu ministério, ele inicia falando que o Espírito do Senhor está sobre ele, e o ungiu, né? E o enviou para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os feridos, né? E Cristo cumpriu em sua plenitude essa missão, né? E Isaías fala, Isaías 53, de um quadro do servo sofredor, né? E é um quadro tão difícil que foi rejeitado, que a expectativa
messiânica, a expectativa, as representações religiosas de como seria o Deus, o Salvador, o Messias, não se enquadravam naquela descrição. É difícil. Eu quero logo alguém que vem e vai resolver o nosso problema de pão, vai dar prosperidade e que vai me livrar da enfermidade, e aí vamos fazê-lo rei. Quando Cristo percebeu que o pessoal estava caindo nessa da teologia da prosperidade, que volta forte hoje, ele caiu fora. Não, vocês estão confundindo as coisas. Eu vim para exercer minha plena humanidade, e eu vim também para morrer. Veio para morrer pelos nossos pecados. Ele é o vigário, né? É o ser vicariante, ele é o substitutivo. Então, na sua plena humanidade, ele vem nos fazer companhia no nosso sofrimento e na nossa morte. Deus não veio trazer explicação sobre o sofrimento. Agostinho de Hipona foi um dos que mais estudou a questão do mal, do sofrimento, e não chega à conclusão. Até hoje é um absoluto desconhecimento sobre o porquê do sofrimento do mal. Aí tem explicações marxistas, sociológicas, antropológicas, ambientais, psicanalíticas. Vai longe. Eu vou estar tratando sobre questões do mal e da violência no curso amanhã, mas Deus não veio explicar teoricamente, ele veio nos fazer companhia no sofrimento, no vale da sombra e da morte, veio morrer conosco, veio ser abandonado conosco, veio ser excluído com quem está excluído, e assim ele tem autoridade, ele é o sumo sacerdote compassivo. E ele tem autoridade existencial, prática, e ele assumiu o nosso pecado, a nossa condenação de morte. O juízo sobre o pecado foi posto sobre ele, ele foi para o inferno. Eu creio que ele foi para o inferno, lá fazer a entrega da carga, daquilo que ele assumiu e em nosso lugar fez a entrega. Está aqui, o que é propriamente do diabo, do inferno, o pecado da humanidade, a desobediência, a alienação, está aqui. E de lá Deus, o Pai, o arrancou. Ele remove a pedra, sai. E é esse Cristo que hoje está conosco e que garante uma plenitude de vida em meio ao sofrimento, nos garante a plenitude de vida, nos dando um horizonte existencial, nos dando futuro, né? Nos dando esperança, passando pelo vale junto. Ou seja, nós temos a presença continuada de Deus hoje, de Cristo, pelo Espírito que habita em nós. Ele não é apenas uma energia bonita que foi embora, ele se faz presente permanentemente mediante o Espírito Santo, que habita em todo que nele crê, que o recebe, né? Então, isso para mim é o fundamento assim, bíblico, teológico da questão da saúde, né? E eu gosto muito de um texto lá do Apocalipse 22 que fala da árvore da vida. Como assim? Para o final da história, os reinos deste mundo já caíram, segundo Handel canta no Messias. O diabo já foi vencido, Satanás preso, né? Os anjos rebeldes aprisionados, o juízo sobre aqueles que destruíram a terra, lançados sobre o lago de fogo e enxofre. Nós estamos agora na presença do Cordeiro de Deus, tudo está resolvido. Mas interessante, para que essa árvore, que ao longo do rio da vida, que dá, as suas folhas são para a cura dos povos, curar o quê? Interessante. Curar, não é claro que não fala de doença, fala que já não tem morte, não terão mais lágrimas, já não tem doença. É para a gente pensar, é a cura continuada de nossa finitude, é uma marca assim, da nossa eterna dependência de Deus, né? Nós precisamos ser continuamente completados, eternizados, preenchidos pela presença de Deus. Eu tenho uma imagem aqui que para mim que fala sobre o processo de cura na igreja e a significância da igreja na sociedade, tá?
Nós somos uma instituição humana e divina. Divina pelo mandato, a Constituição desde o Pentecostes, desde a caminhada de Jesus e naquele evento do Pentecostes, e o revestimento de poder, ser testemunhas, fazer discípulos, ir de evangelizar, anunciar o reino, a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça, o perdão, né? As promessas, as bem-aventuranças, todo um projeto de Deus assim de falar, eu continuo com vocês, e a trindade inteira que nos criou, participando de nossa vida e empenhada na restauração de todas as coisas, né? Bem, isso é um lado, vamos dizer, místico da Bíblia, né? Místico assim, da realidade da igreja invisível, ou espiritual, mas ela é composta por pessoas de carne e osso como nós aqui, seres tão condicionados. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós somos, eu que leio essa Bíblia, a palavra de Deus, sou uma pessoa condicionada e limitada, e todos os leitores são, todas as denominações, todas as teologias são precárias, jamais abarcaremos de uma forma, nem digo completa, mas razoável, a intensidade dos textos, da revelação possível, né? Mas o que nós podemos já captar, já nos sustenta, já nos alimenta. Que Cristo então encaminha a igreja e fala, faz discípulo, mas também fala curar seus enfermos, reparta o pão, anuncia solidariedade, né? Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como a encarnação, o modelo de envio é a encarnação. E Cristo, então, como que viveu aqui? Despojado, partilhando, não viveu ambicionando palácio, caminhou com o povo, conviveu com o rico, com o pobre, sem discriminação. Ele abriu, né? Ele rompeu com tradições adoecedoras, como que excluía a mulher, aquela mulher impura, né? Por causa da menstruação hemorrágica, incurável. Ele restituiu a desejabilidade daquela mulher, 12 anos não era uma mulher desejável, era uma mulher impura, excluída, e Cristo a cura. A mulher samaritana também, que era uma mulher oprimida por homens, que a usava como objeto, ele vai, cura, resgata, dá dignidade a ela, e resgata o feminino. Jesus era um grande entendido do feminino. Veja os diálogos dele com as mulheres, né? Ele cura essa mulher que há 12 anos estava comprometida na sua feminilidade, e ao mesmo tempo ele abre a porta da vida para uma menina que não menstruava, né? Uma menina que morreu aos 12 anos. A partir dali ela começou a ganhar vida, quem sabe menstruar, né? E enquanto a outra estava morrendo porque menstruava demais. Se a gente for entrar com um jogo psicológico, é impressionante os detalhes que vai mostrando Jesus especialista em mulheres, né? As discípulas que o serviam, que acompanhavam. Então, ele resgatou de cara metade de uma humanidade que sempre sofreu na mão de homens, de déspotas. A história do sofrimento das mulheres é uma coisa trágica, e até hoje a gente sabe disso, como tantas mulheres ainda são violadas, vitimizadas, uma coisa doida, né? E quanta teologia que justificou predomínio do homem sobre a mulher, tanta leitura machista da Bíblia, sobre a ótica da cultura, e não sobre a lógica do Espírito Santo, que propõe a parceria conjugal, que propõe, no círculo de Jesus e de Paulo, nas cartas, você vê que a dignificação das mulheres, no mesmo pé de igualdade com os homens, uma Priscila que aparece antes de um Áquila, por exemplo, né? Então, ele vem trabalhar as relações de poder entre gêneros, vem dignificar a mulher, coloca as crianças como modelo. Ninguém entra no reino dos céus se não se fizer como criança, para o cortejo, dá importância àquelas pessoas que os sistemas geralmente deslocam ou não dão poder, exploram crianças, abusam sexualmente, escraviza, coisa que até hoje tem no Brasil, em várias partes do mundo. Jesus mudou de cabeça para baixo,
né? Ele não ficou preso àquela lógica dos adultos, da teologia sistemática, do pessoal produtivo das empresas. Não, ele deu uma ênfase muito especial aos deslocados, aos excluídos, aos sem força. Por isso que o leproso, que ninguém podia aproximar, ele tocava a mão. Ele fala, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos lembrar essas imagens de relacionamento de Jesus com tantas pessoas, assim que eu tenho que ir, assim a igreja é enviada, né? Na individualidade de cada um de nós, mas também nas instituições que nós criamos, nos abrigos, nos hospitais, na nossa forma de ser comunidade, de acolher, de investir na promoção humana, na promoção da justiça, né? Eu vejo a ação terapêutica, curativa da igreja, assim, não só no curar o físico de uma pessoa, mas curar os relacionamentos sociais, promover a justiça, porque o adoecimento, ele tem uma dimensão também ecológica, uma dimensão política, social. Aquele texto de 1 Coríntios sobre a Páscoa, sobre a ceia, ele pergunta, por que há os que adoecem e os que morrem entre vocês? Acontece isso que vocês não têm discernido o corpo. Porque nós não discernimos a nossa participação no corpo de Cristo, que eu sou membro um do outro, numa fraternidade. Tem gente que adoece, tem gente que morre. Jesus toca numa questão de egoísmo e de poder aí. Você está pensando só na sua comida. Cara, o pano de fundo era que alguns comiam muito, outros comiam pouco, mas Jesus avança e fala, olha, vocês não aprenderam que a gente tem que aprender a viver com irmanados? E a gente sabe, numa mesma comunidade tem gente que está para lá de abastado e tem gente passando penúria, não consegue cuidar de certas coisas do filho, da filha, mas a gente não quer saber. A gente quer a bênção da gente, mas a gente não abre o coração. E assim alguns perecem, alguns morrem. Sabe? Tem gente que adoece por causa de ele nunca é reconhecido, não recebe um bom dia, boa tarde, um abraço, né? Ele não tem acolhida, porque ele tem suas dificuldades e cada um de nós, a tendência é da gente só conviver com gente certinha, rica, cheirosa, inteligente, famoso. A gente não gosta de ficar perto de doente, de feio, de pobre, né? A gente tem uma ojeriza, isso é instintivo. Então, há aqueles que morrem, que adoecem, tanta gente que não recebe visita em hospital, em prisão, parentes nossos, às vezes que a gente não vê, conhece. Irmãos, vamos acordar para aquelas pessoas que nós temos esquecido, passado ao largo do caminho. Assim eu vejo a igreja como comunidade terapêutica, né? Encarnando a caminhada de Jesus Cristo entre nós, né? Essa palavra comunidade terapêutica surgiu em ambiente psiquiátrico como uma tentativa, não, foi aliás uma tentativa bem sucedida. Eu falei que antes, como nas décadas de 60, 70, isso era forte, a antipsiquiatria, assim, analisando que o doente mental era segregado. E hoje a biologia avançou, as pesquisas farmacêuticas, tudo hoje tende a ser medicalizado. A pessoa tem uma questão que antigamente a gente chamava de tristeza, o pessoal chamou de depressão. A pessoa está assim, ansiosa, preocupada com as coisas, o pessoal vai, medica, né? Ou se vai numa igreja pentecostal, fala que é um demônio, expulsa o demônio. O sujeito está assim, confuso com relação ao caminho a seguir, a psiquiatria vai classificar com uma certa categoria lá do manual e dar certos medicamentos para ela, antes de ansiedade. Aí vai na igreja e o pessoal fala, irmão, está em pecado, está ansioso, não pode. Entende? Os riscos, tanto de um certo obscurantismo religioso, que espiritualiza tudo é pecado, é demônio, tudo, e um obscurantismo psiquiátrico, biologizante, que trata qualquer coisa como doença, enfermidade e medicamento em cima. A maioria dos congressos de psiquiatria são promovidos por os laboratórios que pagam passagens e hotéis para os participantes.
Então, desconfie desse negócio aí. Tem menino que nas ruas de Vitória, estão na praia, que estão nas fazendas aí brincando, tá bem, se põe esse menino nos apartamentos, na cidade de São Paulo, Rio, daí a pouco ele começa a roer unha, quebrar uma coisa, pá, e na escola briga liga 10 botões ao mesmo tempo, aí o pessoal fala que ele tem transtorno do déficit de atenção, aí vai dar medicamento para o menino, quando ele está precisando de espaço, água, cavalo, entende? Atenção do pai e da mãe. Então, assim, existe uma patologia induzida pela arquitetura da cidade, pela questão urbana, da violência urbana, e também a frieza dos relacionamentos familiares. Aí depois o sujeito leva para o especialista para dar uma medicação. Como antigamente internava o sujeito no hospício, em certos casos. Eu estou colocando coisas meio fortes, mas para vocês digerirem depois, né? Mas aí surge o movimento primeiro da antipsiquiatria, condenando esses abusos. Um tal de Eisen, que escreveu um livro, Usos e Abusos da Psicoterapia, né, e da terapia, e vários outros autores mostrando assim, que pessoas sem tratamento também curavam. O que há nisso aí? Né? Então, há muitos interesses em jogo. Né? Agora, aí eu conheço um psiquiatra que ganhou um prêmio da da Organização Mundial de Saúde, Carlos Hernandes. Ele é um homem temente a Deus. Ele criou um método de leitura bíblica em 4 anos, leitura meditativa, e é um homem de ciência. Ele foi o pioneiro de comunidade terapêutica na América Latina, no Hospital Posadas, em Misiones. Ele tirou os cadeados, baixou as medicações, ele conversava, fazia roda com eles, sabe? A família dele passou a morar nas imediações do hospital. É uma coisa interessante, né? E com isso ele valorizou a vertente antropológica na psiquiatria, que considera as coisas não só do ponto de vista de vírus, bactéria, fungo ou processos cerebrais que evidentemente estão presentes em tudo, né? Mas a dinâmica afetiva, social, as histórias, a biografia desse sujeito, a tradição cultural, espiritual desse sujeito, como elementos do enfermar ou também elementos da cura, sabe? Olha, é interessante essa abordagem. Lá na Unicamp eu fiz um curso com o Dr. Paulo Dalga Larrondo, um laboratório, na verdade, um ano sobre ética e psiquiatria, onde se estudava as variáveis socioantropológicas, religiosas da enfermidade e da saúde. E hoje, então, se percebe como que é preciso valorizar os grupos de pertencimento, o elemento simbólico, né? Que as pessoas não apenas é um corpo disfuncional, uma mecânica que você leva na oficina e conserta, não. As pessoas têm afetos, têm sentidos, têm desejos, têm espírito. É preciso trabalhar os significados, a afetividade e de fazer com que esses pacientes, o enfermo, seja o que fez transplante, ou que está lá entubado, ou chamado enfermo mental, nós precisamos escutá-los, nós precisamos empoderá-los, nós precisamos receber o desejo deles. Eles são atores também, tem que ser respeitados, escutados. O que nos nossos tratamentos rápidos aí de 5 minutos, ninguém escuta nada, não se sabe nem o nome do paciente, né? Então essa é a grande distinção que a igreja pode fazer, porque a igreja tem condições, e eu creio que a maioria das igrejas, apesar de uma série de problemas que nós temos aí, elas, sem saber de teorias e outras coisas, o nosso modo de funcionar, cantando, recebendo na porta, depois compartilhando um bolo, um café, acampamentos para os jovens, visitando os velhos, doentes, tudo assim meio espontâneo, meio voluntarioso, mais organizado uns. Gente, isso tem um efeito fantástico, fantástico, que está sendo reconhecido hoje por pesquisadores. Por exemplo, quando você vê variáveis epidemiológicas relacionadas ao consumo de droga, violência, coisa assim, disparado, o grupo mais protegido, menos suscetível a isso, são os jovens evangélicos. Uma pesquisa lá do Unicamp, o professor Paulo Dalga Larrondo, um livro que saiu em janeiro desse ano,
chama saúde mental, psicopatologia e religião. E comparado com estudos feitos em outras partes do mundo que bate. Ou seja, o pertencimento à igreja, à comunidade, em si já traz um benefício que é preventivo, fantástico, evitando que muitos milhões de pessoas adentrem a criminalidade e a droga. Ou seja, vamos imaginar que se de repente um ato qualquer, um lunático viesse aqui, todas as igrejas fossem proibidas de funcionar. Gente, os assassinatos aumentariam, as loucuras, ficaria ingovernável no nosso mundo. Ingovernável, sabe? Então as autoridades sabem disso, do papel socializador que a igreja representa. É claro que nós temos que fazer o autocrítica de certas práticas assim, predatórias, antiéticas, especialmente de certos grupos que têm uma teologia onde eles adoram o mamon, o bezerrinho de ouro, né? E que cobram, impõem um imposto de Israel de 4.000 anos atrás nas igrejas, aí, dízimo, descondicionando bênção a pagamento de dízimo. Deus é rico, não precisa de dinheiro de ninguém, né? Mas assim, é uma máquina de arrecadação e que culpabiliza quem não dá o dízimo e mais oferta e não faz tais correntes de oração. A gente fica se sentindo assim, desprotegido. Deus vai pesar a mão sobre mim, ou eu vou perder a bênção, ou até a salvação. Existe muito terrorismo aí que adoece populações. Então a igreja pode gerar saúde, mas tem gerado patologia em alguns lugares aí, por causa de lideranças opressivas que estão arrancando dinheiro dos pobres para ficar viajando para Israel aí, em caravanas, para lá e para cá, com carrinho rico e coisas do gênero, com boas desculpas, né? Então nós estamos cheios de gente assim, perigosa, pastores que estão andando com seguranças armados. Eu atendi em consultório um chefe de segurança de uma eminência pastoral em São Paulo, sabe? E assim estão as coisas, você não pode tocar mais no cara não, parece um presidente americano. Estão deixando de ser gente, se tornaram empresários. Eles têm medo de ser roubado, de ser sequestrado, coisa assim, porque eles perderam a simplicidade do evangelho. Então isso para mim não é igreja, não tem nada a ver com a reforma, é outro evangelho. É outro evangelho e tem que ser denunciado. E nós temos que voltar para a simplicidade daquelas comunidades que estavam lá em Atos, onde as pessoas compartilhavam as coisas, chegavam até o ponto de algumas pessoas vender as coisas, vem lá para minha casa, aquele acolhimento, a gente se descobrir como irmão ou irmã, como pai, como filhinho. Olha que os termos que o Novo Testamento aplica para a família, para a igreja, são oriundos do universo da família, e não de empresa. Agora, quantos empresários estão montando igreja, ou quantos pastores estão se tornando empresários hoje? Isso é um veneno, isso é um lixo, sabe? É um perigo. A minha esperança é que o judiciário e a polícia vai ajudar a sanear isso aí. Começar a prender um e outro. Eu sou favorável a esse saneamento judicial, porque o que eles estão fazendo é uma lama no meio do evangelho, sabe? E o resultado que nós vemos em hospitais psiquiátricos, a presença de evangélicos em hospitais psiquiátricos, pelo menos em São Paulo, que a gente sabe, em algum lugar, assim, se nós somos 15% a 18% na população total do país, em hospital psiquiátrico nós estamos lá representados com 55%, 60%. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando você vê que em alguns centros que trabalham com violência doméstica, há um alto percentual de crianças vitimizadas, de mulheres violentadas, esposas de pastores, filhos de pastores, ou filhos de crentes de igrejas dessas moralistas, repressivas ou de cobrança, que inculpam o povo ao invés de anunciar graça. Eles administram culpa para poder vender indulgências, cobrar o dízimo e colocar impedimentos. Eu proponho a vocês, reestude essa questão do dízimo, acho que a gente tem que suprimir isso aí. Isso é a moderna indulgência que as igrejas se calam, é um tabu protestante, conveniente para o clero das igrejas, para sustentar altos salários, ou pelo menos assim, pastor não ter problema de desemprego,
eu quero desafiar os irmãos aqui a repensar isso, em nome do Senhor. O Novo Testamento não fala disso. Isso é uma lei do Antigo Testamento. E se é para falar da lei do Antigo Testamento, então vamos apedrejar os filhos quando eles obedecerem. Vamos fazer outras coisas doideiras aí do Antigo Testamento. Tá? Então, muitas vezes a gente faz uma leitura seletiva de alguns textos, esquecendo o resto. E fica, não, está lá, trazei todos os tesouros, todos os dízimos na casa do Senhor. O dízimo era um imposto único de Israel, como nós temos nosso imposto de renda aqui, sustentava sacerdotes, o rei, tudo, a máquina militar de Israel, a educação, a saúde, tudo era provido através do templo, dos levitas e sacerdotes. Entende? Hoje nós temos nosso Ministério de Educação, Saúde e outras coisas, nós temos que repensar isso aí. O quê? Sim. Então, essa é uma questão espinhosa que nós temos que tratar, né? Porque até então a igreja estava caminhando bem, até uns 30 anos atrás, os evangélicos com uma boa imagem pública, eis que de repente surgem certos novos evangelhos aí, da pós-modernidade, hábeis na fala e na articulação e no marketing, no visual, na estética, e utilizam símbolos, altas performances, seduzem uma população adoecida. Mas aí vem também a outro lado, as igrejas de teologia organizada, as igrejas históricas, com a sua paquidérmica lentidão burocrática, tem que anunciar no diário oficial para daqui 6 meses, convocação de um presbitério ou de um não sei o que, para decidir uma coisa, se vai enterrar a moça, se ajuda, sabe? Tem esse outro lado. Essa burocratização das instâncias religiosas criou espaço para esses espertalhões, que decide de repente, constrói, derruba, compra, vende, pai, ele mesmo faz tudo, empregando seus familiares. Então, as igrejas, eu sou de origem presbiteriana, sou de uma igreja metodista livre, a gente sabe como que as igrejas mais organizadas são responsáveis, serem muito em termos de contabilidade, são mais saudáveis em muitos aspectos, mas são doentias no seu apego burocrático, na sua insensibilidade para com as urgências, as emergências de um povo que não tem pastores, sabe? Essas igrejas que arrecadam estão abertas todos os dias. Nossa igreja abre uma vez, a outra à noite, uma semana, um domingo. Então, assim, há uma responsabilidade dos tradicionais, dos históricos, dos bem fundamentados teologicamente aqui, com relação ao surgimento dessa irrupção maluca desse outro lado aqui. Então, o roto não pode falar do esfarrapado. É preciso todo mundo falar, temos culpa. É preciso a busca de um arrependimento para que a igreja ganhe vitalidade novamente, né? Encerrando, então, eu sou uma imagem de um homem que estava adoecido. Ele estava tão adoecido que ele não aguentava se manter de pé. Aí alguns amigos o levaram. Jesus está ali. Mas Jesus estava cercado de pessoas, e as pessoas querendo ouvir ou tal, mas sabe como é que é, né? Não perceberam a prioridade de um mais necessitado. Outros lá, às vezes, eram até conhecidos, enfim, muitas vezes pessoas até próximas do círculo da igreja, de Jesus, eram um empecilho para aquele mais necessitado. Mas amigos anônimos foram se aproximar da casa e escalaram, destelharam, levaram lá. É preciso uma ousadia tremenda. Eu vejo a igreja nesse papel. Às vezes a gente tem que carregar algumas pessoas que não têm voz, nem força mais para viver, não se sustentam. Nós somos encaminhados para essas pessoas, apoiar. Olha, eu atendo algumas pessoas que eu falo, poxa, mas seu pastor não podia estar te ouvindo isso aí, rapaz? O que você está me fazendo? Mas ele não tem tempo, quando me atende a um celular, enfim. O pessoal não tem paciência. Algumas pessoas ficam 4 anos com a gente, 6 meses, 10 encontros, 15, 1 hora cada vez. Às vezes eu fico 2 horas com a pessoa. Já, qual é o pastor que dá 1 hora com a pessoa? Os pastores são tão assoberbados hoje também. Alguma coisa está muito confusa. É bom que o seminário venha estudar, diagnosticar isso, sim. O papel pastoral hoje, que a meu ver, está alguma coisa muito esquisita, né? Pouquíssimas pessoas são pastoreadas,
no sentido assim, de cuidadas, de receber uma visita em casa, saber que nasceu, depois foi batizado, aquele pastor que conhecia a família em todo o seu ciclo vital, do nascimento à morte, dos casamentos, dos funerais, da separação, ganhou, ficou desempregado, que acompanha, não temos mais essa figura, mas que não seja pastor, que ele treine pessoas para fazer isso, acompanhe, fazer um acompanhamento pastoral digno. Quem fez isso em 1600 e tanto foi Richard Baxter. Eu trouxe um livro dele aí, que eu fiz comentários assim, laterais e rodapé, que eu achei interessante. Li esse livro de um pastor puritano, Richard Baxter, que ele visitava todas as famílias da sua igreja, uma ou duas vezes ao ano. Ele todos os anos fazia, olha, o crescimento foi impressionante. E não só isso, mas ele ia para ensinar a Bíblia, para orar, para conhecer as necessidades, acompanhamento pastoral. Para mim é o paradigma do pastor, que busca a ovelha. Não precisa. O pessoal criticava que queria que ele fizesse os cultos, né, o pessoal da anglicana. Ele preferia ir para as casas. É claro que em casa, apartamento, hoje é complicado, questão de segurança também. Homem fazer visita para mulher também não funciona, tem que ser mulher para mulher, homem para homem, ou então um casal. Essas coisas todas têm que ser vistas. Mas eu quero dizer que, enquanto os pastores deixaram a prática do receber, do visitar, a reforma protestante foi necessária, em muitos aspectos, mas fez muita besteira, entre elas a nossa crítica à confissão, que era feita ao padre. Os protestantes jogaram tudo fora, não colocou nada no lugar. Veja bem, as pessoas passaram com o tempo a adoecer mais. Aí surge a psicanálise, surge a psicologia, e hoje as pessoas pagam a profissionais laicos, não religiosos, para escutar suas mazelas, suas tristezas, suas depressões, porque não tem pastor, nem pastora disponível. O pessoal só quer a auê de 1h30 de levantar de louvor, né? Que é aquela coisa massificante, igrejas cada vez maiores. Para mim, igreja desse tamanho tem bom pedaço, mais do que isso, assim, começa a ser um negócio distante, pessoal. Nós temos que redescobrir a riqueza dos pequenos núcleos, onde você conhece todo mundo, conhece o pai, a tia, avô, comunidades mais fraternas, que não precisa de segurança. Você começa um tempo maior, a segurança é isso, é vigia. Começa aquele aparato burocrático, tem que arrecadar dinheiro, começa uma doideira. Em alguns lugares aí não tem permissão de igreja e o cristianismo funciona. Nós não precisamos de templo. Jesus falou que é o templo do Espírito Santo, gente. Não precisamos de investir em templo, não dê dinheiro para templo, sabe? Nós precisamos priorizar pessoas, vamos socorrer missionário que está no meio de índio, está no meio de caminhando com os mendigos na rua, vamos investir em pessoas que estão fazendo trabalho de ponta, em áreas de risco social e risco físico, sem cobertura nenhuma. Essa ideia de pastor, emprego vitalício, isso é anacrônico, é viver às custas de quem está inseguro. Eu queria fazer um desafio para que alguns repensassem a sua vocação, a sua locação profissional, sabe? Então, na medida que a gente recobra a dimensão do compartilhar, da afetividade, do partir do pão junto, como na ceia, a gente vai recuperar também a familiaridade, que como nós vamos comer e beber juntos sem estar mal com o outro, a gente tem que perdoar, a gente tem, entende? A cura vem em pequenos grupos. Nesses grandes grupos que nós temos hoje, eu escuto pelo consultório, tem gente que está lá, altos louvores, e está adulterando, está roubando, está fazendo miséria, mas escuta altos êxtases, não produz mudança. É só uma experiência estética e emocional, porque ele não é pastoreado, o pastor não sabe da vida desse sujeito, aquela moça, que ela é adulta, que ela está traficando, aquele outro que está fazendo isso, que esse empresário tem um desmanche aí e sustenta marginal. Está cheio de gente assim, mas como é que nós vamos saber se a gente não conhece a intimidade da pessoa? Então, o modelo pastoral está falido, nós precisamos começar tudo de novo. Tudo de novo. Espero ter provocado em vocês alguns pensamentos, me perdoe qualquer abuso aqui, mas é que eu uso de muita liberdade, com confiança a vocês, e que o Espírito de Deus
possa instruí-los e continuar esse diálogo interno. Eu espero que vocês sejam sábios como os bereanos, que Billy Graham falou para eles, Santo Agostinho, o Paulo, qualquer um luminar que chegasse para eles e falasse: ok, você me ensinou isso, mas eu vou saber se de fato é assim, eu vou conferir nas escrituras. Então o meu apelo é isso. Eu ousei demais falar aqui com vocês, que eu suponho que vocês sejam pessoas maduras, que Jesus também escolheu o que falar dependendo do público. Eu não vou falar isso numa igreja comum, é complicado. Eu falo em pequenos grupos ali, mas eu botei meu coração aqui para vocês, entendendo que a igreja será terapêutica, libertadora, quando ela não for uma comunidade de medo, opressora, burocrática, mas quando o Espírito Santo fluir entre nós em relações fraternas, amigáveis, de irmão, irmã, de pai, de mãe. É isso? Assim como certas comunidades, psiquiatras, terapeutas falando, os hospitais começaram a se libertar de camisa de forças, de eletrochoque, de punição, e começou a promover dinâmica de grupos, escutar os pacientes, trabalhos com arte, acompanhamento das famílias, evitando patologizar as pessoas. As pessoas, na verdade, estão precisando que o discurso, o gemido e a angústia delas seja ouvido. E só quando a escuta da palavra, do gemido do outro, é que pode haver diálogo. Em havendo diálogo, vai haver tradução, vai haver troca, tradução do sintoma. Só quando há tradução existe cura. Na tradição hebraica é assim. A palavra cura e tradução são similares. É preciso entender o que se passa. Nós só vamos entender o que se passa no coração do outro, no sofrimento daquela família, daquele grupo. Se a gente escuta, se a gente senta, vinde, razoemos, vamos estar aqui. Isso escutar pressupõe hoje, amanhã, caminhar junto, não é um especialista cheio de técnicas, ou então vai, ora e tem uma revelação, e olha de novo, né? O cara que tem altas técnicas, raio-x, tal, diagnóstico, pá, remédio, curou. Ou então outro que vai lá, tem um arrebatamento, um insight, diz e traz uma revelação e pum, despacha, está curado, ou vai embora. Não é assim. Isso é blasfemar, isso é brincar com o sagrado. Assim que sentar e ouvir as pessoas. Que Deus abençoe cada um, fazendo de vocês pessoas saudáveis e santas. Sanidade e santidade. Amém? Tá bom.